Olá, tudo bem? Espero que esteja bem com você, com sua família, com todos aí. Evite sair de casa, tá? Evite ir para espaços fechados, evite aglomeração, mantenha os padrões de higiene. Coronavírus não é brincadeira. E cuidado com os conselhos dos lunáticos e dos malucos. Esses podem levar à morte. Aula de hoje, valeu Jean, obrigado. Obrigado aí pelo carinho. Aula não, bate-papo de hoje é um tema importantíssimo para as ciências sociais. Vou falar hoje de forma leve, como a gente vem fazendo nessas interações ao vivo, discutir sobre teoria das elites. Um tema que é importante para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo hoje. Eduardo Pedrosa, meu grande amigo, obrigado, fique bem aí, viu? Cuide da sua bebezinha, cuide de todo mundo aí, fique bem, se cuide. A teoria das elites é importante a gente pensar, tá? Perpassa algumas coisas. Primeira coisa, que existem visões, tá, diferenciadas de alguns teóricos que trabalham com a teoria das elites. Eu trabalhei isso na minha tese de doutorado, quase 10 anos atrás. Terminou isso, saiu até num artigo, porque eu ao pensar em instituições políticas, eu estava pensando numa instituição que não era política no estrito, né, no estricto senso, mas no lato senso era política, porque nesse caso eu estava pensando uma organização criminosa, ou uma rede criminosa, como eu chamei depois, o PCC. Eu colocava como elite, no sentido daquilo que eles faziam nas prisões. Eu não demandei essa ideia, tá lá da tese, depois livro, tá em alguns artigos, mas eu não continuei essa ideia. Mas eu acho que pensar as elites de forma coerente é importante. Já vi muita dissertação de mestrado e tese de doutorado por aí que fica discutindo grupos políticos locais sem citar a teoria das elites. Aí usa um termo que é praticamente inexistente em termos de realidade social, que é o de oligarquia. Bem, toda elite exerce o governo de poucos ou o poder de poucos, um oligopólio. Mas isso acontece dentro de partidos políticos, isso acontece dentro de empresas, isso acontece dentro de qualquer tipo de organização. Ou até de redes, existe um grupo que controla. Então, se eu consigo perceber como é que o funcionamento das elites se dá, eu dou conta disso aí, tá bom? Então vamos lá, de forma bem tranquila, trabalhar um pouco isso aí. O que é uma elite? Uma elite é uma minoria que exerce poder em contraposição de uma maioria que não o exerce. Então há elites em todos os tipos de organizações e todos os tipos de sociedades, sejam simples ou complexas, se você ainda utiliza essa distinção. Não há. E aí na última nossa live nós falamos sobre Weber, poder em Weber. Eu agora vou discutir teoria das elites e vou citar autores, que eu vou usar autores, nós trabalhamos lá. Então elite é essa minoria que exerce o poder. Então existe elite, elites, classe dirigente, elite governante, elite dominante, elemento de escola, elite de poder, elite política, elite empresarial, tá? Aquilo que alguns autores chamam de classes dominantes, você pode colocar como elites, tá? Mas é importante a gente sair desse pântano obscuro do conceito mais abstrato de classes sociais, não que os conceitos sejam invalidados, mas para pensar esse elemento de elite. Tem sem querer fazer aqui nenhum tipo de apologia, mas já que a galera gosta tanto de ver TV, tem uma série do Netflix chamada Expresso da Manhã que trata essa questão muito bem. Você tem lá a elite, que ocupa o primeiro vagão, 3 classes intermediárias e por último os absolutamente excluídos. Assista que você vai entender, tá? Vale a pena. Eu pensei que era meio bestinha, mas vale a pena, tá? É um produtozinho aí da indústria cultural que dá para perder algum tempo, contanto que você não gaste tempo só fazendo isso. O primeiro autor importante, que é o mais antigo de todos a escrever sobre isso, é o italiano Gaetano Mosca, tá?
que ele diz o seguinte, ele diz que a elite é um elemento constante da política, tá? Porque ele vai dizer o seguinte: em todas as sociedades, sejam as simples ou complexas, ele não diz dessa forma, existe uma classe que dirige e outra que é dirigida, ou outras que são dirigidas. Essa primeira classe dirigente é menos numerosa, é um grupo pequeno e desempenha funções políticas, tá? Ela monopoliza o poder, tá? E goza de todas as vantagens de exercício desse poder. A mais numerosa, controlada, tá? De forma, ora, legal, legítima, como pensará Weber, ou de forma ilegítima. Professor, o senhor falou em tipo de dominação, não foi na última live? Dominação é legítima, né? É legítima. Eu falei das legítimas. As ilegítimas existem. A escravidão é uma forma de dominação ilegítima. As tiranias e as ditaduras, em geral, elas podem não ser apenas, são formas de dominação ilegítima. Em geral. Elas podem ser até legitimadas. Pode chegar a ser legitimadas. Tá? Isso aí você tem que ver caso a caso. Então, para Mosca, ele tem uma percepção bastante maquiavélica, bastante prática. Então, o poder existe, tem que ser exercido. Fora o poder, como vão pensar os contratualistas, ao caos. Eu estou fora da lógica do contrato aí. E aí você tem que, na democracia, aqueles que são governados têm algum tipo de controle sobre os governantes. No Estado de Direito, tá? Os governantes têm o poder legítimo de exercer essa elite. Mas o mais interessante é que Mosca é o primeiro a mostrar que as elites circulam. As elites não são móveis. As elites, elas transmutam o tempo todo de poder. Quando eu era criança, nos anos 80, duas elites no Rio Grande do Norte se digladiavam, né, trocavam o tempo todo de poder. A família Alves e a família Maia. A família Alves, oriunda do Vale do Açu, a família Maia, oriunda da Paraíba. Depois migra para Mossoró e graças à ditadura militar, elas se tornam, passa a ter um protagonismo político e defenestra temporariamente a família Maia, ou a família Alves. A família Alves retorna ao poder, não mais com o seu nome, o nome do seu líder principal, Aloysio Alves, que havia sido governador na década de 60, mas com um novo nome, uma nova figura, que foi Garibaldi Alves Filho, tá? Depois, hoje nós já vemos aí, quem é que exerce o protagonismo na família Alves? É o filho de Garibaldi. A elite continua, mas não é mais a mesma. Eles não governam mais o Estado há quanto tempo já, né? Se você pegar aí, 2 mandatos de Vilma, um mandato de Rosalba, um mandato de Robson Faria, e agora, né, seguimos um mandato de Fátima Bezerra. São grupos que fazem interlocução com os alvos, mas os alvos não estão mais no poder. Não é que eles perderam a sua proeminência como político, como elite, mas eles não estão mais no centro. Está mudando. Muda qualitativamente, quantitativamente, não, muda o grupo. Talvez os interesses aqui e ali terminam não mudando, forma de governabilidade termina não mudando, mas as elites circulam. Principalmente quando aqueles grupos que são subelite ascendem, viram elite. E aqueles que são elite descem para o subelite. Mas a parte da maioria organizada não muda. A parte da maioria organizada não muda. Se eu for pensar os partidos políticos como elites, como grupos organizados, eles têm elites. Olha os partidos políticos, quem é que manda nesses partidos? Os mais antigos, os que são sem ser esses que, tipo um que está aí no poder e que o próprio presidente já destruiu, que eu não vou citar o nome, que não existia como partido, que era uma legenda de aluguel, tá? Esses partidos têm donos. Para mim, isso eu nem penso como partido político. Mas se você pensa as organizações partidárias mais antigas, aquelas que se mantêm estruturalmente, aquelas que têm uma organicidade e tem uma base no tecido, alguma base do tecido sociopolítico, eles têm elites.
os grupos que mandam neles. Eu vou dar um exemplo do partido que talvez tenha mais base social. O Partido dos Trabalhadores, o PT. Poderia usar o PSDB, que eu escrevi sobre, tem um artigo meu publicado há uns 10 anos já, que é sobre exatamente o PSDB no Rio Grande do Norte. Mas fica para você ler depois, você depois me pede aí, que eu mando para você o artigo, o link do artigo, tá para todo mundo ver. Mas o PT, ele tem um grupo de elite, desde sua formação, que está no poder. Professora e governadora Fátima Bezerra faz parte dessa elite do PT. Esse grupo oligárquico, é uma oligarquia. Mas não no sentido antigo que se pensava oligarquia. No sentido da ciência pura. É o grupo que domina, que organiza, que determina. Ah, mas escutam as bases, etc. Não estou levando isso em consideração. Estou tentando aplicar aqui a conceitualização dos autores aqui que nós estamos discutindo. Então, na concepção de Mosca, esse poder circula e eu posso pensar, aí estamos aqui com o meu Glyn, um abraço para o meu irmão Glyn, o Tiago Cerqueira, obrigado, Rosinha fazendo aniversário hoje, tão menina ainda, né, Rosinha? Uma menina ainda fazendo aniversário hoje, parabéns, está lá em Apodi, beijão, um abração, amigo Rebouças, João Rebouças, um abraço também, sempre presente, obrigado aí pelo carinho. Estamos falando sobre teoria das elites, tá bom? Conversando, batendo um papo. Outro autor importante é Vilfredo Pareto, tá? Também italiano. Pareto vai dizer o seguinte, que ele não trata exatamente o tema elite, ele vai usar o termo aristocracia. Aristocracia sempre houveram, tá? Porque os homens são desiguais em vários níveis, e no nível superior sempre há aqueles que mandam, e formam a aristocracia, tá? E para haver um equilíbrio social a médio e longo prazo, esse poder tem que circular. Então ele retoma a discussão de Mosca, tá? Então há um intercâmbio constante entre os vários grupos, que envolve astúcia e força, isso é bem Maquiavel também, tá? E as elites, quando atingem o patamar que assomam o poder, elas entram em processo de decadência. Então as elites estão circulando o tempo todo. É dele a famosa frase: a história é o cemitério das elites. A história tende, não a história de um mês, um dia, um ano, 2 anos, não. A história a médio e longo prazo vê o desmantelamento das elites. Mossoró está vendo isso. Há décadas os Rosados, a família Rosado domina em suas vertentes. Mas isso está chegando ao fim. Isso não há de durar muito tempo. Tá? Não que os Rosados serão defenestrados para sempre do poder, não. Mas ao complexificação social, novos grupos de elite se interessam pela participação do poder. Então é questão de tempo. É questão de tempo. Se os novos agentes políticos dessa elite não conseguirem manter seu poder, isso acontecerá de algum momento, eles vão sair do poder e vão dar lugar a outro grupo. Ah, o outro grupo vai transformar Mossoró no paraíso, né? O outro... Não, de jeito nenhum. Natal é governada pelo binômio Alves e Maia, Natal. Desde que eu me entendo por gente, isso faz tempo. Muito antes de eu nascer. Tá? Eu nasci, Natal tinha prefeito biônico. Depois Natal teve um prefeito eleito. Primeiro prefeito eleito depois da bionicidade, os prefeitos indicados. Já na década de 80. E depois veio a eleição de um membro do grupo Maia, que era Vilma Maia, casada com o ex-governador Lavoisier Maia, do grupo Maia. Depois ela se separa e forma um grupo à parte. As elites se fragmentam. Elas podem romper entre si. E Vilma forma uma força à parte. Então a parte que consegue ser governadora do estado, a primeira mulher 2 vezes, de 2002 a 2010. Depois ela mesma se enfraquece bastante, termina não conseguindo mais se eleger, tá? Se torna vereadora de Natal, tentando recuperar-se novamente, e termina falecendo depois, né? E deixando seu nome só na história. Então, o sinal do poder de uma elite, tá? Tem a ver da forma como ela consegue, honestamente ou não, manter-se no poder. E o tempo com que ela consegue fazer isso. Quanto mais tempo ela conseguir fazer isso,
tá? Quanto mais tempo essa elite governante, que são aqueles que governam direto ou indiretamente, consegue exercer o poder, manter o exercício desse poder, tá? E manter-se nesse equilíbrio social que o seu poder se mantém. Ele vai dizer que, olha, você tem um extrato inferior, que entra todo mundo que não está no poder, não tem relação direta com o poder, e elite governante, tá? Que é aquela que governa diretamente e aquela que governa indiretamente. Porque há uma elite que está ali nas sombras do poder, que, por exemplo, financia campanha, que congrega com essa elite, que pode ser elite econômica, tá? A elite social, a elite religiosa e assim por diante. Né? Os colunistas sociais adoram mostrar festas e jantares. São momentos incríveis para o analista da política. Por quê? Porque são momentos onde essas elites, elas dialogam entre si, elas se mostram na sua coesão. Hoje, com redes sociais, a coisa se dá mais na surdina. Mas antes não era tão na surdina, não. Um jornalista, que eu não posso citar, me disse que enquanto o cabaré de Maria Boa, em Natal, a casa de tolerância de Dona Maria Boa, existiu, foi lá até os anos 70 que grandes decisões políticas foram tomadas no Rio Grande do Norte. Era lá, ou era na casa de Teodorico Bezerra, ou era na casa de Aloysio Alves, ou era na casa de Geraldo Melo, ou era na casa de Tarcísio Maia. Eu estou falando nomes da política, uma parte deles já se foram, tá bom? Para Pareto, dando continuidade, então, para Pareto, é importante a gente pensar nisso. Para Pareto, então, as elites também circulam. Mas circulam mais entre a elite governamental e a não governamental. Um momento ou outro, um grupo que não é elite, ele sobe. Mas a tendência é ele ser cooptado, melhor dizendo. E uma vez cooptado, ele se torna membro da elite. Tá? Aí, Manu, obrigado aí, Manu da TCM, obrigado aí pela participação. Carinho muito grande pela Manu. Então, o terceiro autor da teoria das elites, esses autores estão todos na internet para você ler, para você, né, depois mandar mensagem. Eu li isso aqui, você não falou, o que você falou não tá aqui, não é desse jeito, pra gente debater, tá? O Robert Mitchell, um autor importante, que aí ele aprofunda, bebendo na fonte de Mosca e Pareto, ele aprofunda a ideia de elite, tá? Que é uma obra, quando ele vai discutir, por exemplo, uma sociologia dos partidos políticos. Porque ele vai dizer, ele vai corroborando Mosca e Pareto, ele vai dizer o seguinte: há uma lei férrea de todo o sistema político partidário, é a existência de oligarquias, de elites, dentro dos partidos. Onde a organização partidária leva a uma minoria governante. Weber vai dizer, graças ao sistema burocrático. Esses autores vai dizer, graças à burocracia, mas graças à capacidade de influência, de exercício de poder, de organização e de cooptação dessas elites, tá? Então, se eu tenho organização partidária, eu tenho grupos que dominam o partido. Professor, e a democracia partidária? E a tal democracia partidária, professor? Ela é exercida indiretamente. Os partidos, o que a elite dos partidos determina, no final termina acontecendo. Se você acha que eu estou mentindo, olhe para a história e veja o que aconteceu em 2002. Lula perdeu a eleição de 89, de 94, 98. Em 2002, Lula mudou totalmente de estratégia. Ele escreve um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. Ele não. O grupo, a entourage dura do PT, Genuíno, Disseu, tá? Mercadante e outras figuras importantes, tá? E fazem o que, Palocci? E fazem o que? Escreve um documento dizendo assim ao mercado, dizendo às Forças Armadas, dizendo às elites brasileiras: não mudaremos o status quo de nada. E não mudaram. Professor, porque Bolsonaro fica dizendo que era o socialismo. Gente, se você não estudou história, se você não aprendeu o básico, eu não tenho culpa. Eu não posso ser responsável pelo analfabetismo da humanidade. Aprenda o que é socialismo e entenda que o PT nunca foi socialista.
tá? O PT, no máximo, é um partido social-democrata com alguma forma de reformismo. E a grande questão é que o PT só pôde governar enquanto esse modelo reformista e de Estado desenvolvimentista, do qual muitos dos empresários que depois vão abandonar o PT criticam, gozaram ad infinitum dessas benesses. Ah, professor, mudou, diminuiu a desigualdade? Diminuiu a desigualdade, criou IFs, criou universidades, muita coisa, etc, etc. Mas muitos dos planos, muitas das políticas do PT são políticas social-democráticas capitalistas. Tá? O ProUni, o Minha Casa Minha Vida, os investimentos estruturais, tudo isso é para desenvolvimento de capitalismo. O Brasil não se desenvolve capitalismo desde Vargas, Kubitschek, desde a ditadura militar, os governos militares, sem apoio do Estado. Não adianta o Guedes vir vender essa ideologia fajuta e falida há séculos, chamado neoliberalismo. Isso nunca funcionou. Isso nunca funcionou. Tá? Não estou dizendo que o Estado tem que abarcar tudo. Mas isso nunca funcionou no capitalismo. O dedo do Estado sempre disse assim, a tal da mão invisível do mercado: você não existe, sem meu dedinho a coisa não anda. Tá? Simplificando aqui. Alguns autores vão dizer o seguinte, que ora eu tenho uma ação maior do indivíduo, ora eu tenho uma ação maior dos grupos. É uma espécie de briga clássica nas ciências sociais entre o individualismo e a agência, né? Entre estrutura e o indivíduo. Ora as estruturas predominam, por exemplo, eu não consigo fugir da lógica de uma estrutura social. Ora vai dizer, mas o indivíduo ele pode romper com isso. Pessoas, por exemplo, acreditaram nisso quando votaram em Bolsonaro, que o indivíduo ia romper com a estrutura. Como se ele não fizesse parte da estrutura. Como se ele não fizesse parte das elites, do qual em 30 anos ele fez. Como se ele não obedecesse a interesses privados de grupos pequenos X e Y. Mas são essas crenças que movimentam a política, né? Mas são crenças. São representações, tá? São fenômenos, não a coisa em si. Tá bom? Então, nós temos aí essa visão de política, que é fundamental, essa visão de política que é fundamental, de elite. E lembrando o seguinte, outros autores vão terminar desenvolvendo um pouco mais isso, tá? Eu posso citar aí o Mannheim, que é um sociólogo alemão importante, o Mannheim, né? Onde ele vai dizer também que na verdade, todo mundo vai girar em torno desses três primeiros, Mosca, Pareto e Mitchell. Então, se você leu esses três, basicamente você domina a conceituação de teoria das elites. Um abraço aí, professora Adi Canário. Grande abração, amiga. Fique bem, viu? Adi, parece que o golpismo na UFESA não venceu, né? Mas tinha muita gente vibrando para que não tivesse eleição, né? E aí eu mandei um e-mail, né? Falando mais ou menos assim, gente, a história nos julgará. Como diria Xuxo, aos que têm medo e aos que têm coragem. Aos que têm coragem, a história julgará com benevolência. Aos que se acovardam, por puro interesse, a história não será benevolente. Eu prefiro ficar com a benevolência da história e com a honra que ainda me carrega, tá? Que ainda trago comigo, ok? Então, só para retomar o conceito, para quem está chegando agora, elites são pessoas e grupos que, em consequência do poder que dominam, que exercem, um poder que transcende, um poder que perpassa, elas contribuem para a ação, para o controle, mas para a ação de uma sociedade, determinando o caminho que essa sociedade, que esse Estado vai tomar. Seja pelas decisões que elas tomam, no controle da organização, ou de uma superorganização como o Estado, tá? Ou seja pela ideia, sentimentos e emoções que experimentam e simbolizam. Quando o presidente da República diz, em alto e bom som,
que o povo brasileiro ou seus apoiadores devem invadir hospitais, no momento de crise desse, invadir hospital. Ninguém entra em hospital se está doente ou se acompanhar alguém. Invadir hospital para filmar hospital, sendo que ele mesmo nem liberou verba para esses hospitais, já que a União detém 70% dos impostos do país. O que é que ele está dizendo? Vamos causar o caos. E aí ontem no Rio de Janeiro, alguns malucos, completamente malucos, devem estar presos, talvez já com Covid, porque invadiram hospitais que são fatores de contaminação, e quebraram hospitais, não sei se foram presos, não sei se a polícia está fazendo alguma coisa, ou se estão esperando virarmos uma anarquia para que outro grupo assuma o poder. Essas visões, para quem está aqui, mas para quem está vendo a realidade passar todo dia, com algum distanciamento, são complicadas. Mas olha o sentimento que é perpassado. Mas é a elite que faz isso, é as lideranças que fazem isso. Elas fazem através de seus meios de comunicação diretos e indiretos. Elas fazem por meio de suas ações. Por isso a escolha de um líder com responsabilidade é fundamental. Retomando Weber, se um líder não tem ética de responsabilidade, de nada adianta ele ter ética de convicção. Se ele não tem ética de responsabilidade, a responsabilidade de assumir o cargo e o peso do cargo que ele ocupa, de nada adianta a ética de convicção. Tá? Porque a sua convicção vai dar com o burro na água e causar um estrago desgraçado. Nós estamos vendo isso há bastante tempo, não é verdade? Então, é fundamental estudar elites. Você pode estudar elites de várias formas. Você pode usar a antropologia para isso, a ciência política com suas matrizes, a sociologia. Tem gente que vai para a história, tem gente que vai para análise de discursos, lá para a turma da linguística. Tem várias ciências humanas que podem fazer isso. Mas o estudo de elites é fundamental. Já diz e dizia minha saudosa professora de ciência política, tá? Ilza Leão Andrade, tá? Ilza Leão, professora Ilza, um beijão, um abraço, se um dia estiver me vendo. Muita saudade da senhora. A senhora sempre esteve com os alunos, sempre nos deu força quando nós precisamos, tá? Professora Ilza foi a primeira a me apresentar a teoria das elites. É fundamental isso. E aí, é importante que as elites chega um momento em que o desgaste de poder atinge-as. Quando o desgaste de poder atinge, uma nova elite começa a ascender. Eu usei o PT do Rio Grande do Norte como exemplo, eu vou trazer de novo. Eu percebo que tem um novo grupo, uma nova elite que está ascendendo o poder no PT. Tá? Uma garotada jovem, oriunda da classe média, tá? Jovem porque da minha idade para baixo. Tá? Jovem porque da minha idade para baixo. Essa garotada que sabe manejar melhor as redes sociais, que tem um grupo mais jovem de apoio ao seu derredor, tá? E que parece ser a próxima geração que coordenará e que irá levar o PT aos caminhos que ele for. Outros partidos políticos não conseguem ter a mesma flexibilização em troca de elite. Então, às vezes, a troca de elite é de uma geração para outra. É o caso do PMDB, agora é MDB. Tentaram tirar o P, mas não adiantou. O P significa tanta coisa. Então, o PMDB, né, eu vou continuar chamando PMDB, a mudança é geracional. Os grupos mais velhos deixam o poder, os mais novos assumem. Você tem o filho daí, a grande proeminência do PMDB hoje no Rio Grande do Norte, é filho de Garibaldi. Né? E aí você tem aí E outra figura que eu esqueci de falar agora, né? Que é Carlos Eduardo Alves também, desculpe. Ele e Carlos Eduardo, que é filho de Agnello Alves. Então você tem aí no PMDB essas duas figuras importantes. Tá? No PSDB Potiguar, eu vou citar os partidos maiores. No o PSDB Potiguar, a coisa é meio embrulhada. E aí eu tenho um artigo científico sobre isso, que eu mostrava que quando o Geraldo Mello assumiu o PSDB Potiguar, ele fez com que, pela sua concentração total do poder, o PSDB praticamente minguasse. Aí, naquele momento histórico, o Rogério Marinho, como nova liderança, aparecia, e o PSDB Potiguar, ele ainda continua sendo uma força subalterna, né? Enquanto os outros estados ele é mais forte. Eu não vou discutir o PSL, como eu disse a vocês. O PSL é uma legenda de aluguel. Ele não tem organização, ele não tem uma vivência da sociedade, ele não tem organicidade, nem historicidade.
Ele precisa existir 10 anos com o partido ativo na sociedade, e o próprio presidente, que era, era a sua menina dos olhos de ouro, destruiu o partido para criar outro negócio aí chamado Aliança para o Brasil, sei lá o que é isso. Que também talvez não vinha como partido, o partido da bala, né? É um partido político que já diz, mate, morra. É interessante isso. Weber deve estar rindo lá de onde ele estiver, dessa presepada, dessa munganga tupiniquim. Um abraço aí pro Zé Roberto, obrigado pela participação. Então, as elites perpassam pela história, tá? Perpassam pela história. As elites, ao perpassarem pela história, elas são substituídas, mas tem alguns pontos que eu vou rememorar aqui para vocês, tá? Lembrando, todas as atividades, não só políticas e econômicas, têm suas elites. Qualquer atividade. Tem elite religiosa. Eu tenho um amigo que ele terminou teologia, ele é de uma igreja X aqui, eu perguntei, e aí, vai virar pastor quando? Vai virar pastor quando? Ele disse, vixe, a política é grande, acho que nunca. O cara inteligente, capacitado, jovem, casado, tem todas as condições, moralmente ilibado, tem todas as condições de ser pastor da igreja dele. Não vai, ele disse, não, é política. Política tem em todo canto. Não há espaço social sem política. Aí você diz, eu não quero falar de política. Então você é um escravo. Só escravos não discutem política. Só escravos não fazem política. Política com P minúsculo ou P maiúsculo, a arte das relações de poder, só escravos não fazem. Mesmo estes fazem quando se rebelam. Quando escravos se rebelam, estão fazendo política. Por isso que a rebelião dos escravos é tão temerosa. Por isso que o povo na rua dá tanto medo às elites. Porque o povo na rua significa não queremos o que está aí de alguma forma. Ok? Outro ponto importante, toda sociedade produz elite, toda sociedade produz exercício de poder, seja ele democrático ou não. E essas minorias sempre existem em qualquer ordem social. Ah, professor, o mundo socialista era o povo, era o proletariado que estava no poder. Mas tinha uma elite desse proletariado aqui que mandava. Que formaria depois, por exemplo, na ex-União Soviética, a gerontocracia. É elite. É o grupo da elite do partido, é o grupo da elite que comanda o Estado, e aí vai. Eu não vou nem citar a Coreia do Norte, porque eu nem sei o que é que aquilo é. Se aquilo é uma monarquia, não sei se aquilo é que tipo de totalitarismo aquele negócio ali é. A Coreia do Norte realmente me dá uma urticária terrível de pensar aquele negócio. Até porque eu não sei nem se as informações que vêm dali são válidas. Mas quando eu vejo colega defendendo Coreia do Norte, eu não tenho o que discutir. É como certas defesas que se fazem aqui no Brasil de ações estúpidas. Eu não tenho o que discutir, porque diante de um fascista ou de um totalitário, eu concordo com Carla, acho que é Carla Ziburi, desculpem se eu tiver errado o sobrenome da filósofa, não há discussão, não há o que discutir. Eu discuto com ciência, com dados, com mentiras e com falácias eu não discuto. Outro ponto importante, as elites circulam, elas não são constantes, elas mudam a sua composição ou são substituídas de uma vez. Só que isso é feito gradativamente. Quando isso é feito de uma vez, nós chamamos isso de golpe, de revolução. Mas em geral, a história mostra que esse é um processo contínuo. A competição entre as elites minimiza a competição entre as elites e as não elites. Porque a competição entre as elites faz pensar que há uma luta de classes. Mas não é luta de classes. É só competição entre as elites pelo poder. Não há luta de classes aí. São algumas elites que disputam com outras elites. Ou subelites que disputam com elites. Que faz perpassar os seus seguidores. Nós estamos na era dos seguidores, dos robôs, dos minions, dos mortadelas, dos coxinhas, essas coisas todas aí. Fazem passar essa massa que segue sem pensar que é uma luta de classes. O medo do comunismo. O medo daquilo lá. Não existe isso. É só elite querendo ocupar o espaço de cargos, de prebendas, de rendas, de exercício de poder.
Nunca passa disso. Desculpem meu cinismo nesta manhã de Shabat, mas nunca passa disso. Então há uma mobilidade vertical, subelite ocupa a elite, tá? E há uma circulação constante das elites, tá? Isso impede que a classe dominante seja fechada. Não há uma classe dominante fechada. Há uma luta constante. Tipo assim, leão contra raposa, tá? Leão contra raposa. Manu tá perguntando aqui, jornalista Manuela de Souza, perguntando, comenta o peso da elite do golpe contra o presidente Dilma. Na sua opinião, para onde a política está caminhando? São duas perguntas, né? O impeachment de Dilma foi uma decisão das elites, porque pedalada não foi, porque Bolsonaro acabou de pedalar e não aconteceu nada. Temer pedalou e não aconteceu nada. O TCU diz assim, reprovei parcialmente as contas de Bolsonaro. É o país da piada pronta, como diria o jornalista José Simão da Folha de São Paulo. Um grande articulista, que eu leio há mais de 20 anos. É um homem do humor, tá? Ali foi uma decisão das elites. Ela não serve, principalmente as elites políticas, ligadas ao centrão, ao PMDB, ao PSDB, principalmente o PMDB. Duvido que se Dilma tivesse agido como Bolsonaro agiu agora, e se ela tivesse protegido o Eduardo Cunha, ela tivesse sido impeachmentada, ela não teria sido, tá? E se ela tivesse escolhido o Procurador-Geral da República que ela quisesse. Ela estava protegida como Fernando Henrique estava e como agora o Bolsonaro está. Dilma não soube ser maquiavélica. Ela colocou a ética da convicção acima da ética. Ela colocou a ética da responsabilidade acima da ética da convicção. Tem que haver um equilíbrio nos dois. A política está caminhando atualmente, Manu, para uma forma de autoritarismo à la Hungria. E se a gente tiver muito azar, à la Venezuela. Nós não caminhamos para uma coisa boa. A não ser que o povo e as instituições se manifestem constantemente. Mas eu não tenho muita esperança para o futuro democrático do Brasil. Tá? Eu não tenho muita esperança. Fome aumentando, miséria aumentando, pequenas empresas aumentando. Lá fora, o mundo parou em quarentena. O que é que o Estado faz? Ele intervém. O Trump, que é o grande ídolo, o amor da vida do presidente do brasileiro, injetou bilhões e vai injetar trilhões de dólares. O presidente disse que não tem dinheiro para dar renda mínima para o povo. Tem, presidente. Gere dívida pública, depois no futuro se paga. Não é isso que a gente faz quando quer comprar uma casa? A gente estabelece um projeto para 30 anos para ter um bem agora. Quer dizer que o Estado não pode fazer isso com o tamanho de riqueza do Brasil. Você quer enganar quem? A Tadeu Brandão ninguém engana, tá? Infelizmente eu sou meio pessimista. Ó, o Johnson aí, obrigado, Johnson. Professor Luiz Gomes, colega lá da UFESA, não tem uma pitada de patriarcado. Professor, eu não concordo com o conceito, porque patriarcado é um sistema social. Tem a ver com antropologia. É um sistema de lógica, de domínio de um pater, né, de uma figura masculina sobre um dado grupo. Nós temos, eu acho, uma pitada de misoginia. Ah, porque era uma mulher também. Sim, claro. Tanto que esse governo atual, o governo Temer, o governo atual tem pouquíssimas mulheres. E o protagonismo dessas mulheres é absolutamente ridículo. São mulheres de um nível de incompetência total. Para dizer assim, ó, mulher quando entra é incompetente. Aí coloca incompetentes para dizer isso. Eu acho que tá mais para misoginia. Eu acho que assim, é raiva de mulher. E o discurso dos líderes do atual governo dizem isso. Né? Mulher para eles é problema, pobre para eles é problema, nordestino para eles é problema, meio ambiente para eles é problema, tudo aí é problema, tá? Concordo, Manu. A nossa voz está talvez menos baixa. Parece que nós estamos esperando só a bomba atômica cair e destruir tudo. Eu nunca vi tanta apatia. Mas isso já aconteceu na história. Depois de grandes momentos de apatia, de tanto levar fumo, às vezes a população explode. Vamos ver para onde isso vai dar. Eu gostaria que se mantivéssemos na democracia. Mas eu não tenho muita esperança nisso, não. Adi, sobre a desigualdade de gênero na política, é importante lembrar que as nossas elites, elas são misóginas. E com raras exceções, as mulheres que ascendem ao poder, elas têm que agir como homem, de alguma forma, até nexo corporal,
ou elas são tratadas das formas mais ignominiosas. Eu escutei as pessoas falando de Vilma, de Rosalba, de Fátima, de Dilma, eu já falei Dilma, né? Dilma, ex-governadora Vilma. Eu vou citar essas mulheres que a gente conhece aqui, mas eu posso citar outras. Governadora do Maranhão na época, e assim por diante, de forma absolutamente ignominiosa. É como se eu tivesse voltado há 100 anos e a gente estivesse discutindo se mulher tinha direito ou não para votar. Sabe o que se dizia na época que mulher não tinha direito para votar? Que elas não tinham capacidade. É o que se diz de analfabeto, é o que se dizia de pobre. Eles não têm capacidade. Como se nossas elites fossem inteligentes. A elite brasileira é de uma estupidez cultural e intelectual fantástica, com exceções. A elite brasileira mal sabe ler, mal sabe pensar. Aí sei ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem a ver com esperteza, não com inteligência. Inclusive com a dose de sabedoria. A velha sabedoria do ladrão. E uma coisa fundamental, né? E a gente sabe como isso acontece. Por isso que eu falo elite, porque eu não vou nomear ninguém. Então, um amigo me conta uma história da carochinha. Um grupo aqui do Rio Grande do Norte foi à Itália. Diz, gente, vamos ali ver os museus. O povo foi para shopping. Bem, shopping, se você não sabe, é igual em todo canto. 90% das lojas são iguais. Os caras foram para shopping. O cara foi para a Itália. Ele tem o mundo inteiro ali de monumentos. 2.500 anos de história, de civilização. Aí ele vai para onde? Para o shopping. É a demonstração da futilidade, da imbecilidade, da burrice crônica que crassa as elites brasileiras. Porque são elites analfabetas, com exceções. São elites iletradas, que mal dominam o vernáculo. Não é à toa que a identificação com o Bolsonaro foi tão grande. Porque um absolutamente iletrado, insensível, misógino, e a história vai mostrar adepto, tá? Adepto ao genocídio. Tô pouco me lixando pra quem morre. Quem morre, morre. Isso é coisa que isso é coisa que um líder diga? Não, isso é coisa de um genocida. Tá faltando só ele fazer o Sig Heil, colocar a suástica no ombro e assumir o seu nazifascismo. Brasileiro nazifascista é uma coisa fantástica, né? Caminhando aqui pro fechamento, para não tornar a live cansativa, é importante que esse bate-papo seja curto, a gente retoma se for a pedidos, tá bom? A gente retoma se for a pedidos. Lembrando que o conhecimento é fundamental. Se não o conhecimento do todo, mas o conhecimento básico da máquina, né? O conhecimento da máquina, né? O domínio da máquina, tá? Que as elites utilizam. Há uma correlação entre as elites, tá? Onde a gente tipa aí, onde essas elites, elas utilizam a forma de poder conforme a necessidade. Então, há toda uma sintaxe desse poder, há toda uma morfologia de como isso acontece. Então, as elites, elas mudam de discurso. Vocês vão, para pegar o gancho aí que a professora Adi está falando, vocês vão ver que nas eleições de 2022, o discurso vai ser menos agressivo que das eleições de 2020. Você vai ter dois grupos mais antagônicos, mas o grupo do meio vai tentar agregar para poder exatamente capturar a massa que garanta a eleição de um novo presidente. E vai ter uma douragem de pílula aí, como aconteceu, por exemplo, na eleição do Fernando Henrique. Tá? Eu duvido muito que a esquerda brasileira, a esquerda que tem condições de exercer o poder, ela vença qualquer eleição em 2022. Mas dizer isso agora, no dia 13 de junho de 2020, é muito antecipado. É muito antecipado. Tá bom? As elites conseguem sobreviver porque elas se adaptam. Por isso que é uma elite que sobrevém a outra. George Orwell, tá? Grande escritor George Orwell, no livro que todo mundo devia ter na cabeceira, chamado A Revolução dos Bichos, ele, em 1984, são livros que estão aqui atrás de mim, na minha biblioteca. No final de Revolução dos Bichos, ele mostra os porcos agindo como humanos. Os bichos se rebelam na fazenda, tomam o poder da fazenda, e aos poucos vai formando uma elite. E os porcos são essa elite. Os porcos cooptam os cachorros para atacar os restos dos animais. Usa o poder de coerção, o poder de polícia, o poder de dominação, o poder estrutural. E no final,
os outros animais percebem que os porcos já estavam andando de duas pernas, duas patas, se vestindo com roupa e agindo como homens. Qual é a grande lição de Orwell, que depois foi dita como uma crítica à Revolução Russa? Orwell estava criticando todo tipo de sistema de poder. Ele tinha uma sensibilidade fantástica. Ele tinha uma... Deixa eu só colocar aqui minha bateria aqui, que eu esqueci de ligar na bateria. Só um segundo, gente. O telefone tem essas coisas. Então, vou fazer assim, mano. Nem se preocupe. Faça mais lives como essa, é urgente. Possamos falar mais e entender sobre política. Obrigado. Toda semana eu vou trazer um tema, escolher um autores aqui ou um tema e falar assim. Então, assim, só para encerrar, para fechar isso aqui, o George Orwell diz assim, ó, uma elite substituiu outra. Mas a elite que substitui a outra, doravante, com o tempo, começa a ficar parecida com a outra. É uma reflexão. Eu não sei até que ponto George Orwell retirou da sua vivência política ou ele teve algum contato com essa literatura, tá? É isso. Lembrando, os 3 autores trabalhamos, Mosca, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Mitchell, tá bom? Esses são os principais da teoria das elites. Os textos estão aí gratíssimos na internet, tá? Citei algumas obras literárias, né, como Orwell, George Orwell, né? Um livro que inclusive tem versão para criança, viu, Adicanário? Tem versão para criança. Comprei uma para Tadeuzinho, do Revolução dos Bichos. 1984 é o melhor livro dele. Eu tenho uma resenha, inclusive, publicada numa revista de literatura norte-americana. Os caras gostaram tanto da crítica que traduzimos e mandamos. Não me lembro agora a revista. Mas 1984 é uma obra fundamental para você entender aonde chega um totalitarismo. Aonde nós podemos chegar no mundo autoritário. Por isso que eu confio que a democracia é o melhor remédio que existe. Tá bom? Obrigado a todas e a todos pela atenção. Bom Shabat aí para vocês. Bom final de sábado. Amanhã é domingo ainda é feriado. Não vá se aglomerar. Não acredite em imunidade. E se você não for infectologista e cientista médico, não fica acreditando em coisas que você escuta na internet, não. Tá? Não acredite nem em mim. Vá ler, vai estudar. Tá bom? Seja cético e cética. Tá bom? Shalom Aleichem para todos. Tá? Até a próxima. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um beijão. Tá? Fiquem com Hashem. Fiquem com Deus.